A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Vamos começar mais um comentário bíblico, da nossa lição bíblica, que tem por título o Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nossa primeira lição, que tem por epígrafe Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O nosso texto áureo, que encontra-se em Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Temos a nossa leitura bíblica, que encontra-se em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 9. Na nossa lição, que tem 3 tópicos, a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus e a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Nós vemos que essa parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, nós vemos que há uma interação entre Deus e o seu povo, e essa ordenança para a construção desse templo, desse santuário, por assim dizer, tinha um objetivo, Uma comunhão. Deus queria ter uma comunhão mais próxima, mais íntima com o seu povo. Nós sabemos que a efetivação e a construção desse tabernáculo, se deu mediante a participação do povo que, através das suas ofertas alçadas e voluntárias, como o ouro, a prata, o cobre, pano, a púrpura, o carmesim, foi necessário para que houvesse a construção, a elaboração, a formação desses elementos que compunham o tabernáculo. Nós vemos também que a oferta, que foi um plano de Deus para o sustento da sua obra, o ato de ofertar é um ato voluntário, e a fidelidade ao Senhor vai trazer muitas abundâncias. Nós vemos também que o tabernáculo, Deus elaborou toda a engenharia, ele arquitetou toda essa construção e dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados, Nós vemos que a importância desse tabernáculo ter toda a fidelidade das coisas que Deus revelou a Moisés, para que tudo fosse realizado, fosse feito, construído com exatidão, daquilo que Deus gostaria que fosse realizado e como foi realizado, Nós vemos aqui no subtópico do ponto 2 do tópico primeiro, no qual diz a materialização da obra de Deus. Aqui o escritor, na revista, ele diz que no tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo, ou seja, o dízimo e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Nós podemos comprovar isso quando nós vemos lá na Epístola aos Coríntios. Veja comigo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, quando a epígrafe diz a coleta para os cristãos pobres da Judéia, Nós vemos que há uns princípios e promessas da contribuição cristã, contidos aqui nesses 2 capítulos, tanto o capítulo 8 como o capítulo 9. Primeiro, nós pertencemos a Deus e aquilo que nós possuímos, devemos confiar o que está em nossas mãos ao Senhor,
como está descrito no versículo 5 do capítulo 8. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vemos também que nós devemos tomar decisões firmes em nossos corações de que servimos a Deus e não ao dinheiro, né? Como está descrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nós temos que dedicar tudo aquilo que nós possuímos, nós devemos honrar o Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos, para a manutenção da obra de Deus aqui na terra, né? A contribuição ela é feita para ajudar os necessitados também. Veja comigo no versículo 14, ainda do capítulo 8 da segunda epístola aos Coríntios, que está escrito: mas para a igualdade, neste tempo, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Né? No capítulo 9, nós vemos aqui um princípio, né, que está descrito aqui no versículo 7, que diz assim que é muito importante. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então nós vemos, meus amados, que a obra de Deus, ela tem que ser realizada por nós com amor, com dedicação, porque estamos obedecendo uma ordem do Senhor, né? Deus ele desejou que houvesse essa construção desse tabernáculo, né? Para que assim ele pudesse habitar no meio do povo de Israel. É como o capítulo 25 do livro de Êxodo, no versículo 8 diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Nós também devemos observar que esse tabernáculo, né, como está descrito aqui no capítulo 25, Deus ele dá as suas instruções a respeito desse tabernáculo, né? O significado histórico e espiritual e tipológico do tabernáculo deve se apoiar, né, no que a palavra de Deus diz a respeito. Por exemplo, o tabernáculo ele era um santuário, como nós vimos no versículo 8. Ele também era um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo e encontrar-se com os seus. Veja no versículo 22 que está descrito assim: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então nós vemos que no santuário Deus vinha e falava ao povo. Agora veja comigo rapidamente aqui algo interessante que está descrito no capítulo 29, no versículo 45 do livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 45 diz assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Veja que aqui é o Senhor falando. No livro do profeta Ezequiel, veja comigo, no capítulo 43, versículo 6 em diante, diz assim: E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Veja que aqui é um homem falando. Quando nós vamos, quando nós vamos para o livro do profeta Ageu, veja comigo rapidamente, livro do profeta Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 2, Ageu, capítulo 2, no versículo 5,
nós vamos ver aqui uma outra revelação. Capítulo 2, versículo 5, que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não tem mais. Veja aqui uma grande revelação que nós temos da Santíssima Trindade. No livro de Êxodo está descrito que Deus Pai estava no meio dos filhos de Israel. No livro do profeta Ezequiel fala de um homem. Quem se fez homem e habitou entre nós, e esteve entre nós? Jesus Cristo. Então se fala aqui da segunda pessoa da Trindade, Jesus. E no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 5, fala do Espírito Santo habitando no meio dos filhos de Israel. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa dessa Santíssima Trindade. Logo, quem vem habitar em nós, no meio de nós, ou em nós? É o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus tinha dito uma revelação muito forte no livro de São João, capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama guardará minha palavra, e virei até eu e o Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Ora, Jesus está falando que ele e o Pai viria e faria morada na pessoa que amasse a ele, que guardasse a sua palavra. Mas o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita. Logo, quem habita no homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, dentro dessa revelação, nós vemos que a importância, a necessidade, né, de Deus estar no meio do povo, né, de estar habitando no meio do povo. Para quê? Para ter uma relação, uma comunhão com o seu povo. A glória do Senhor ela estava sobre o tabernáculo de dia e de noite, e quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel então tinha que avançar juntamente, pois Deus guiou os israelitas dessa maneira, né? Enquanto estiveram no deserto, ou seja, quando Deus ia adiante, todo o povo ia. Quando Deus parava, todo o povo parava. Ou seja, a nuvem, a coluna de fogo, né, eram manifestações que iam orientando o povo, né? O tabernáculo também era chamado de o tabernáculo do testemunho, como podemos conferir no capítulo 38, versículo 21 do livro de Êxodo, porque continha os 10 mandamentos, não é isso? Então, os 10 mandamentos lembravam sempre ao povo da santidade de Deus, das suas leis sobre o viver de seu povo escolhido, ou seja, como está descrito na Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E como seremos? Estudando, meditando, examinando, guardando, obedecendo a palavra do Senhor, as suas leis, os seus mandamentos. O tabernáculo também era um lugar onde Deus ele concedia o perdão dos pecados mediante um sacrifício vicário, como podemos conferir no capítulo 29, a partir do versículo 10 em diante. E esses sacrifícios, eles estavam tipificando o perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né, pelos pecados de toda a raça humana. Como nós podemos conferir, veja comigo na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, veja aí rapidamente, Hebreus, capítulo 8, nos versículos 1 e 2, que diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos o sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Né? Então nós vemos que isso estava também tipificando a Jesus, né? O seu sacrifício vicário.
Vemos também que o tabernáculo ele falava do céu, isto é, de um tabernáculo celestial, onde Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eterno, ele vive eternamente para interceder por nós. O tabernáculo ele falava da redenção final, também quando haveria um novo céu, uma nova terra, isto é, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarias e eles seriam o seu povo e o mesmo Deus estaria com eles, entre eles. É como nós podemos conferir no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Mas nós vemos também que aqui na nossa lição é apresentado alguns pontos, como aqui no segundo tópico, que diz: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Aí tem: Deus ele arquitetou o tabernáculo, o plano térreo do tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Nós temos lido isso e aqui alguns pormenores que ele vai trazer, como o pátio, né, vai trazer sobre o altar dos holocaustos, a pia de bronze, a tenda do testemunho, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? E nós vemos que tudo isso tem uma relação com Jesus, né? Dentro desse comentário aqui, eu quero apenas ressaltar alguns pontos, como por exemplo, essa arca, né? A arca que era uma peça do tabernáculo em um formato de baú, né? Continha os 10 mandamentos, né? Havia um vaso de maná, havia também a vara de Arão que havia florescido e tinha por cobertura uma tampa que era chamada de propiciatório, né? Fixados em cada uma das extremidades do propiciatório e formando uma só peça com ele. E havia 2 querubins, né, de ouro batido em cima. E a arca ela foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo, como nós podemos conferir no capítulo 26, no versículo 34, e representava o trono de Deus. Diante dela, o sumo sacerdote ele se colocava uma vez por ano, né, no dia da expiação, para aspergir o sangue sobre o propiciatório, como uma expiação pelos pecados de todo o povo. Mas aqui eu quero fazer um parêntese e fazer uma correção que há muitos pregadores, alguns estudiosos, né, afirmam que o sumo sacerdote, quando ele entrava, havia uma corda em volta da sua cintura para que quando ele chegasse lá, se porventura ele morresse, então ninguém podia entrar, então puxava-o pelas cordas. Só que isso daí não é verdade, isso é uma mentira. Por quê? Porque o sumo sacerdote, antes dele adentrar para estar diante do Senhor no lugar santíssimo, ele fazia sacrifício pelos seus próprios pecados. Logo, ele então estava apto para ir e apresentar-se diante de Deus. Não havia corda nenhuma, como muitos acabam ensinando, né? Pois bem, havia esse propiciatório, né, que era uma tampa da arca, e nela o sumo sacerdote aspergia o sangue derramado do sacrifício, a fim de fazer a expiação pelos pecados, né? Esse ato simbolizava a misericórdia de Deus que levava ao perdão, né? Havia também os 2 querubins de ouro, né, que ficavam em ambas as extremidades do propiciatório e simbolizavam seres celestiais que assistiam junto, né, a, ao trono de Deus. Eles simbolizam a presença de Deus e a sua soberania entre o seu povo aqui na terra. A presença deles sobre a arca testifica da verdade de que Deus permaneceria entre o seu povo somente enquanto houvesse a provisão expiatória pelo sangue e o povo se dispusesse a cumprir os seus mandamentos, né? Tinha que haver uma obediência para que Deus estivesse no meio do seu povo, tinha que haver uma obediência. A mesa, o pão da preposição, né, ali colocados, o pão colocado sobre essa mesa representava a presença do Senhor como o sustentador de Israel na sua vida em geral,
né? Aponta para Cristo, que é o pão da vida. Havia também o castiçal e este era, na realidade, um candelabro que continha 7 lâmpadas, né? E o óleo para alumiar ou iluminar o tabernáculo. As lâmpadas acesas representam a luz de Deus e a sua presença no meio do arraial. Tinha também a questão do linho fino, né, torcido. Tinha o véu que separava, fazia a separação do lugar santo, né? Tinha o altar, que também era chamado de o altar dos holocaustos. Tinha aqui é, todos esses adereços, o pátio do tabernáculo e outros requisitos aqui que tipificam, que simbolizam a Cristo e a sua obra. Por exemplo, essa arca da aliança, né, podemos ver que ela está simbolizando a justiça e a presença de Deus. O altar do holocausto já está simbolizando a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. O altar do incenso aqui está representando a intercessão de Cristo na glória. O candelabro está representando Cristo como a luz do mundo. A mesa dos pães simboliza Jesus como o pão da vida. O lavatório está representando a purificação e o início da santificação. Podemos comprovar isso quando nós lemos referências como Hebreus capítulo 9, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 12, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículo 34, Mateus capítulo 5, versículo 14, João capítulo 6, versículo 35 e Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Essas passagens bíblicas são algumas das referências que nós podemos comprovar, né, sobre essa questão do tabernáculo direcionado para Cristo Jesus, né? Nós vemos também que essa relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, nós vemos que o apóstolo Paulo ele deu uma importância em relação a essa tipologia quando ele escreveu: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. E nessa tipologia nós descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nós vemos o seguinte, que lá na Epístola aos Efésios vai descrever, né, a igreja e Jesus como o noivo e a noiva. Logo, se Jesus ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, logo a igreja, o seu povo, também tem que ser santo, puro, imaculado, irrepreensível. E para isso, nós temos que buscar do Senhor, né, uma vida em santidade, em retidão, adorando, buscando a Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e entendimento. A Igreja de Cristo, ela é o tabernáculo de Deus na terra. E esse tabernáculo tem que ser santo, pois Deus não vai habitar em templo sujo, em templo imundo. Logo, se no Antigo Testamento Deus ele habitava nesse tabernáculo que era móvel, que era armado, mas logo depois desarmado, porque o povo precisava estar em movimento, eles estavam caminhando para a Canaã terrestre. Nós, hoje, representamos esse tabernáculo de Deus, como está descrito na Epístola aos Coríntios. Então, se nós somos o tabernáculo de Deus, nós temos que estar em movimento também, em um movimento para a Canaã celestial. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.